Sejam bem-vindos. Este é Os Dados da Questão, o novo podcast do Observador com a nova IMS. Ao longo de 10 episódios vamos falar da economia de dados, da inteligência artificial e da forma como estão a ajudar empresas e instituições a encontrar soluções novas para problemas que muitas vezes são antigos. A cada episódio vamos conhecer um novo caso, da educação à saúde, dos seguros ao turismo. Vamos conhecer projetos que contribuem para a tomada de decisões mais informadas. Neste primeiro episódio vamos saber como é que esta revolução tecnológica pode mudar o Estado e o setor privado. Vamos fazê-lo com o Miguel de Castro Neto, é diretor da nova IMS, com o Armindo Monteiro, é presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, e com Manuel Dias, é diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, vulgarmente conhecido como o CTO do Estado, lidera também a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Eu sou o Paulo Ferreira, dou as boas-vindas aos três, agradecendo a disponibilidade para estarem aqui connosco nesta conversa. Miguel de Castro Neto, começando por si, isto é o quê? O início, ou já vamos a meio, se calhar, de uma pequena revolução na forma como tomamos decisões e como gerimos processos? É já um processo em curso. Exato. É um processo revolucionário em curso a que vivemos hoje. E é uma revolução que já está no terreno e que já está a acontecer. E eu acho que este podcast que iniciamos agora é de toda a oportunidade, porque nós já temos no terreno exemplos concretos do valor que podemos acrescentar à sociedade, quer para as empresas, quer para a administração, com a utilização da capacidade tecnológica que temos hoje. Temos hoje exemplos de transformação digital e exemplos de exploração do potencial analítico que, nomeadamente, a inteligência artificial nos trouxe. E, de facto, temos a capacidade de não apenas transformar processos, de ter uma muito maior proximidade e customização do serviço junto do nosso cliente, mas também criar novos produtos e serviços que não existiam antes. Claro. E à data de hoje nós vemos, enquanto universidade, e neste caso a nova Information Management School, enquanto escola de gestão de informação, ciência de dados, inteligência artificial da Universidade Nova de Lisboa, vemos-nos como motor de inovação. E vemos a trabalhar com as empresas e com a administração, e hoje é um gosto estar aqui neste podcast com estes dois parceiros, podermos de facto demonstrar como é que temos impacto e como é que é possível hoje fazer a diferença. E que estes projetos piloto que vamos desenvolvendo possam depois escalar e, de alguma forma, serem motores de uma transformação que importa acelerar e tirar partido desta oportunidade única que nós temos hoje pela frente, em que, de facto, Portugal pode ser aqui, assim, uma espécie de um laboratório vivo e, à sua escala, fazer a transformação interna, mas, ao mesmo tempo, poder transformar-se e ser exportador também desta realidade. Certo. Ou seja, juntar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que é esse o nosso grande desafio e, enquanto universidade, queremos fazer parte desse processo, queremos apoiar na inovação e depois que ela seja, de facto, escalada. Armindo Monteiro, neste contexto que o Miguel acaba de nos explicar de alguma maneira, as empresas estão devidamente alerta para a importância que isto tem, que em alguns casos pode ser a sobrevivência até. Sem dúvida, Paulo Ferreira. Deixe-me começar por fazer 3 elogios que me parecem, enquanto Presidente da Confederação, devo fazer, porque traduzem ao mesmo tempo 3 boas notícias. A primeira é termos o privilégio de ter um programa em que trata precisamente desse tema. Trata a informação, trata o conhecimento. Isto não é um esoterismo, é uma matéria muito importante para a realidade das empresas, para a vida das empresas. Depois, o facto de termos uma universidade com o prestígio como a IMS a desenvolver esta sensibilidade e querer não reservá-la normalmente para a esfera académica, que é normalmente o que acontece, um certo, até permita uma brincadeira, às vezes um deslumbramento da matéria que fica dentro da academia, e aqui não, com o sentido de valor do mercado, e por isso querer ir para o mercado.
E por isso é o segundo. E o terceiro é, de facto, termos um diretor de sistemas de informação, um CTO no Estado, que é a coisa nunca vista. E isto é revelador de como podemos transformar a nossa realidade. Por isso, estas 3 notas, e agora a questão que o Paulo Ferreira me coloca. Nós temos uma classe empresarial que ainda é muito pelo sentido empírico, muito pelo sentido da sensibilidade, muito pela intuição. Temos uma classe empresarial, e temos tido, ao longo destes últimos anos, que tem feito verdadeiramente uma transformação económica fantástica, ainda que não tendo formação académica. E eu diria, o que teriam feito se tivessem tido. O que teriam feito se tivessem tido essa capacidade de ter esse conhecimento. Ou seja, esta ideia que nós às vezes dizemos, não é necessário, porque afinal há empresários bem-sucedidos e não utilizam. Então o que teriam feito se tivessem tido. Por isso, esta questão que me parece fundamental, tanto na esfera das políticas públicas como na esfera empresarial, que a definição de estratégias e a tomada de decisão sejam fundamentadas no conhecimento e da realidade, no conhecimento da realidade, porque se nós não tivermos isso, se continuarmos a insistir muitas vezes apenas só na intuição, ela esgota-se. E num mundo tão complexo como hoje temos, é preciso mais. E a capacidade de nós transformarmos dados, que só são isso, dados, em informação, e a informação em conhecimento, e a partir desse conhecimento tomarmos medidas, tomarmos estratégias, definirmos táticas, é absolutamente fundamental. Mas para isso não é dispensável, era a palavra que eu estava a procurar, não é dispensável termos boas ferramentas de análise, porque senão nós vamos ter uma entropia completa e vamos ter tantos dados, tanta informação, uma velocidade tamanha que nós não temos nenhuma capacidade de tomar decisão. Ficamos afogados em dados. Completamente afogados em dados, porque o volume é tão grande, a velocidade é tão grande, a variedade é tão grande, e depois a capacidade de distinguirmos o que é verdadeiro do que não é verdadeiro, portanto a veracidade, e depois tudo isso, distinguir o que tem valor do que não tem valor, porque há muitos dados que não têm valor nenhum, só servem de facto para criar entropia. Portanto, este 5 Vs, que é o volume, a velocidade, a variedade, a veracidade e o valor, nós precisamos de ferramentas e precisamos ter uma capacidade de distinguir muito bem uns de outros, porque se não o fizermos vai ser pior ainda. Claro. Vamos ficar presos e numa incapacidade total de tomar decisão. Agora, conseguindo nós ferramentas e parcerias adequadas para transformar os dados em conhecimento e conhecimento de valor, isso vai, aqui sim acredito que vamos transformar a realidade empresarial do país. Muito bem. Manuel Dias, falando do Estado, e aliás pegando num comentário que o Armindo Monteiro fez há pouco, podemos considerar que só a sua própria contratação e a criação deste lugar do CTO do Estado já, de alguma forma, simboliza a importância que se está a dar a esta questão. Bom dia a todos, e antes de mais é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado pelo convite. É uma área que vai muito além do tema do CTO, é uma área de gosto pessoal, e sim, eu penso que a perspectiva que se está a dar em termos de evangelização, em termos de foco, em termos de estratégia, é super relevante, porque na verdade acabamos por ter, não só nas empresas, mas também no Estado, as coisas muito fragmentadas, e portanto acho que é preciso uma visão de topo, uma visão mais estratégica, mais integrada, isto sem tirar responsabilidade e capacidade de execução às várias áreas, mas acho que isso é fundamental. Mas eu diria que o mais relevante, eu acho que isso é um ponto fundamental, o professor Miguel Castro Neto já referiu, é darmos consciência às empresas e ao Estado que estamos efetivamente numa revolução tecnológica. E tal como há 20 anos atrás a internet democratizou o acesso à informação, hoje temos a democratização do acesso à inteligência. E, portanto, quando falamos de ferramentas, quando falamos de dados, e não só nas PMEs, que efetivamente é a maioria do nosso tecido empresarial, mas também no Estado, é preciso sensibilizar os recursos humanos que as ferramentas existem hoje e estão à disposição. E, portanto, eu diria que é um tema fundamentalmente de cultura organizacional, de competências, e por isso as faculdades e a nova IMS têm aqui um papel fundamental nesta área que se tornou, já era importante, mas tornou-se core nos últimos 5 anos, eu diria, e por essas ferramentas à disponibilização das entidades públicas, dos recursos humanos, qualificá-los para isso, porque não tenho dúvidas que a oportunidade
enorme. Obviamente que há aqui um conjunto de pressupostos que são muito importantes, que vão além das competências. Estamos a falar das plataformas tecnológicas, há um enorme legacy tecnológico em muitas destas entidades que têm sistemas críticos e que têm que os manter a correr 24/7 e, portanto, não é chegar lá e começar do zero como começa uma startup. Há aqui várias considerações. Há o tema da interoperabilidade tão falado, mas que realmente é fundamental não só nos processos, mas também nos dados. Como é que nós partilhamos dados? Todo o enquadramento regulatório que nós herdamos da União Europeia, que depois chega ao nosso país, como é que nós conseguimos flexibilizar o acesso aos dados? Porque depois o que é importante é efetivamente analisar e processar esses dados para suportar a decisão. Claro. E, portanto, a inteligência artificial acaba por estar no final deste fluxo, onde os dados são importantes, onde as plataformas são importantes, mas onde as competências são importantes e onde a tecnologia nos pode ajudar muito. Eu acho que esse é o desafio desta década, é tirar, obter todo o potencial que a tecnologia nos traz e conseguirmos elevar a média do país, seja no setor público, seja no setor privado, elevar a média de competências para podermos efetivamente não ficar para trás. Essa questão é fundamental, Miguel. Estamos atrasados de alguma maneira ou ainda não estamos? Nem vamos estar, preferencialmente, não é? Isto é, nós estamos a tempo, enquanto economia, a universidade, a academia, a nova EMS, com as empresas, com o Estado, estamos ainda dentro do comboio, de alguma maneira? Nós temos que acreditar que estamos sempre a tempo. Claro. No entanto, nas aulas de sistemas de informação, costumamos dizer que só há duas razões para utilizar os sistemas de informação. Uma é para ter ganhos de competitividade e a outra é por sobrevivência. E nós, na realidade, estamos já muito próximos de só termos uma opção que é da sobrevivência. Porque, na realidade, quando nós olhamos para muitas das situações do panorama que nos rodeia, o que nós verificamos é que são situações em que nós já estamos numa situação de incapacidade de resposta, porque, na maior parte dos casos, a maturidade tecnológica de que dispomos não nos permite responder de forma eficaz e eficiente aos nossos desafios do cotidiano, na maior parte dos setores da nossa vida em sociedade comum. E, portanto, nós precisamos de fazer uma aceleração abrupta da velocidade a que investimos e esse investimento tem que ser feito de uma forma muito mais seletiva e cuidada. E eu acho que nós, nos últimos anos, investimos sem fazer esse exercício. Eu tenho uma grande expectativa e uma crença de que a reforma que se iniciou tenha a capacidade de fazer esse trabalho. Estamos a falar da reforma do Estado. E a reforma do Estado inclui medidas que vão impactar diretamente também o próprio setor privado. Eu estou a pensar até em medidas que têm a ver com aspectos como a contratação pública. Há um aspecto da contratação pública, por exemplo, neste triângulo que está aqui hoje reunido, que é as empresas, a administração e a academia, que é a contratação pública de inovação, que existe, mas que não se consegue agilizar, mas para dizer que a questão da formação, que já foi referida pelo Dr. Armindo Monteiro, a questão da interoperabilidade que o engenheiro Manuel Dias referiu, que tem a ver com a governação de dados, são basilares para depois nós a seguir conseguirmos trabalhar na cobertura do bolo, porque não se consegue ter só a cereja no topo do bolo sem ter a receita no terreno. E, portanto, é este trabalho de fundo que tem que ser feito, porque nós muitas vezes conseguimos demonstrar com projetos piloto verdadeiramente inspiradores, mas que depois a seguir não conseguimos escalar em toda a sua dimensão e transversalmente nas empresas e na administração. E este é o grande desafio que nós temos pela frente. E agora, mas temos as condições, neste momento, de oportunidade para o fazer. E também concordo com o Armindo, que temos, neste momento, aqui alguns elementos, digamos assim, posicionados para criar as condições para fazê-lo.
Armindo Monteiro, como é que nós, de facto, no caso das empresas concretamente, daquele enquadramento que fez há pouco, uma formação média baixa, um tecido empresarial que é muito feito de pequenas e microempresas, como é que nós, de facto, apanhamos ou não perdemos este comboio? Este é mesmo o ponto, é que nós, nos últimos tempos, sobretudo, informatizamos. Nós não preparamos para o mundo digital, nós não alteramos processos. E ao informatizarmos alguns dos processos, acabamos por lhes dar vida, por continuar a dar vida a processos que estão errados. Eles ganharam uma nova vida. Ganharam uma nova vida. Quando não deviam sobreviver. Exatamente, não deviam sobreviver, e ao informatizá-los acabaram por sobreviver e tornaram-se ainda mais difíceis de combater. Por isso, neste mundo digital que estamos, precisamos efetivamente de olhar sobretudo para os processos, para perceber quais é que fazem sentido neste mundo digital e nesta interação, de facto, com a administração pública, com o suporte pleno da academia, porque isto não vai lá por transpiração, vai lá por inspiração. E é preciso nós termos o conhecimento adequado de quem sabe, quem investiga, porque as empresas estão preocupadas com o seu core business. E ainda bem. Mas, cada vez mais, esta parte é core, mas precisa desta capacidade que nos pode ser dada pela academia e num diálogo perfeito com a administração. Este sentido da administração, este diálogo é absolutamente fundamental e tem que ser um diálogo de pedagogia, didático, e não aquele diálogo de quase de costas viradas um para os outros. De facto, por isso reafirmo o elogio que fiz há bocado, a necessidade de termos na administração um interlocutor, como temos, termos do lado da academia esta disponibilidade e esta vontade das empresas, de facto, de transformar isto em valor no mercado. Há esta disponibilidade da Confederação Empresarial, que tem que, naturalmente, fazer a ligação entre as grandes empresas, as microempresas, as pequenas empresas, e por isso a nossa capilaridade de associações que temos, sejam regionais, sejam setoriais, estamos preparados para conseguir ser uma porta de entrada e, digamos, um descomplicómetro entre estas três abordagens, que é o sentido de mercado, a academia e a administração. E estamos cientes que já o devíamos ter feito, mas, muito bem, vamos não perder mais tempo. Claro. Miguel Castro Neto falou num aspecto que me parece muito importante, que é a maturidade tecnológica. De facto, nós não temos ainda esses bons indicadores que possam comparar com outros países, mas já vimos noutros desafios que temos uma capacidade, temos um sprint que nos permite rapidamente acompanhar e estar ao nível do benchmark que hoje existe. Até porque também na Europa estamos um bocadinho atrasados se compararmos com o resto do mundo. Toda a Europa. Claro. De alguma maneira adormeceu nisto e, portanto, agora, digamos, temos aqui deixe-me utilizar a expressão, um sino que está a tocar a rebate para convocar precisamente para esta transformação que é necessário ser feita. E Manuel Dias, o Estado tem aqui um duplo papel importante. Sim. Não só como motor também incentivador de uma estratégia nacional que no fundo nos leva por este caminho, como a sua própria transformação interna. Não é? Sim. Eu acho que o Estado tem que estar virado para fora e no fundo dar aqui duas notas. Primeiro, em termos de estratégia. A Estratégia Digital Nacional que foi apresentada recentemente está muito focado não só na administração pública, mas no cidadão e nas empresas. E eu acho que isso é fundamental. A quantidade de medidas, estamos a falar de mais de 60 medidas, algumas já em execução, e com portanto, uma estratégia nacional que tem esse foco de pessoas, de processos, e já lá vou o tema dos processos, que eu acho que é muito relevante, e depois tem um pacto de competências digitais, porque percebemos que as competências são a base para nós ganharmos competitividade, seja no Estado, seja nas empresas, e depois uma agenda nacional de inteligência artificial muito focada não só na inteligência artificial, mas no tema da inovação, da investigação, dos doutoramentos, da aplicação na administração pública, e eu acho que de alguma forma estes três chapéus enquadradores mostram bastante bem a ambição do Estado, desta reforma, na qual me revejo obviamente completamente e que acho que nós temos mesmo
que aproveitar esta oportunidade, porque é realmente uma oportunidade única. Há várias coisas importantes. O Dr. Armindo falava de uma coisa que me parece relevante e também vejo essa forma, que é não apenas informatizar, trabalhar nos processos. E é por isso que o Ministério da Reforma do Estado tem a Secretaria de Estado da Simplificação e da Digitalização, porque é impossível digitalizar processos sem olhar para o processo em si, sem olhar para a legislação. A contratação pública é um dos exemplos, mas há N casos. Quando falamos de partilha de dados, não é? Esse é um tema fundamental. Eu vejo na arte a complexidade que é burocrática para conseguir partilhar dados entre as entidades. E aproveito para dar aqui um excelente exemplo, que foi a carteira digital da empresa que lançámos ontem e que, na verdade, congrega dados de mais de 10 entidades. No fundo, conseguir ter numa carteira de documentos digitais que são essenciais à relação com o Estado das empresas, mas também entre elas, e conseguir trazer dados do IRN, da Segurança Social, da Autoridade Tributária, do INPIC, e podia-vos dizer aqui, acho que é um excelente exemplo daquilo que se pode fazer. Já agora só uma nota, nós estamos a gravar esta conversa precisamente no dia seguinte à apresentação da carteira digital da empresa. E dar uma nota sobre isso, que é, na verdade, fomos os primeiros na Europa, e às vezes nós olhamos muito para dentro, o talento que temos, a qualidade do ensino que temos, a qualidade dos nossos jovens, a inovação que nós conseguimos fazer, e nós fomos efetivamente, eu estou há 3 meses sensivelmente na arte e tenho imenso orgulho na equipa que durante 4 meses trabalhou nas entidades que se juntaram ao projeto, mas que agora é preciso trazer muitas mais, é preciso trazer o IAPMEI, é preciso trazer a ADIC por causa dos fundos europeus, trazer o INPIC por causa da contratação pública. Portanto, há aqui um ecossistema que eu acho que, se nós trabalharmos em rede, mesmo que alguns estejam mais atrás, conseguimos elevar em todos. Eu acho que isso é fundamental. Acho que a estratégia digital nacional está muito focada na execução, estratégia e depois execução, porque não basta a estratégia, uma boa ideia só é uma boa ideia se for levada à execução. Tenho muito essa motivação, acredito muito que vamos conseguir fazer, porque temos as pessoas certas, temos um enquadramento nesta altura muito relevante, político, estável. Acho que isso também ajuda, mas temos que executar. Se tivesse que escolher uma palavra, acho que o tema da execução não é um tema de tecnologia, é efetivamente um tema de conseguirmos levar à prática muitos destes conceitos, muitas destas estratégias que falamos. Muito bem. Nós chegamos aqui ao fim do nosso tempo de programa de rádio, de FM, neste primeiro episódio dos Dados da Questão. Em FM a conversa fica por aqui, mas quem quiser continuar a ouvir-nos por mais uns minutos, pode procurar o podcast, que lá estaremos. Agora sim, só em podcast, Miguel Castro Neto, depois há uma questão que é cultura, de alguma maneira. A mudança de processos muitas vezes provoca resistências naturais, e outra questão fundamental é até que ponto é que nós temos as pessoas preparadas, formadas para isso. A nova IMS obviamente está a tratar disso também, mas é suficiente? Eu diria que quando eu penso como é que fazemos, não é? Agora temos estas ideias, temos estes desafios. Eu acho que há aqui um desafio e uma oportunidade. Porque quando olhamos à nossa volta, e este exemplo da carteira digital da empresa, assim como outros exemplos de empresas, nós temos coisas extraordinárias a acontecer em Portugal, não é? Ao mesmo tempo que temos estes desafios, também temos exemplos fantásticos que acontecem em Portugal. Mas depois temos o desafio de massificar. E eu acho que nós não tiramos verdadeiramente partido, muitas vezes, da forma como nos organizamos e não percebemos que, tendo em consideração a estrutura que nós temos do tecido empresarial, que se calhar a abordagem não deveria ser nós colocarmos instrumentos a que todas as empresas se vão candidatar e que se calhar devíamos trabalhar com outro tipo de organizações para ajudar a intermediar e garantir que alcançávamos os resultados. Eu estou a dizer isto de uma forma um bocadinho complicada, mas era para dizer que se calhar era mais interessante ter como parceiro uma CIP do que estar a tentar chegar a todos, porque mesmo as micro e nanoempresas não têm recursos humanos capazes de reagir.
e de absorver. Nem nunca vão ter. Nem nunca vão ter. Nem é racional que tenham, não, talvez. e não há racional. Não faz sentido. Economicamente, isso nunca vai acontecer. E, portanto, nós, por vezes, criamos um cenário que não existe na realidade. E, portanto, o desafio que eu enfrento, que eu considero é que, eu acho que, na realidade, as pessoas que estão no terreno, elas querem dar o salto e elas também querem fazer a mudança, porque elas... Eu contacto diariamente com pessoas que percebem que estão a ficar para trás e querem acompanhar a mudança e não querem ter essa sensação de que não estão a tirar partido das oportunidades que têm pela frente. Mas não conseguem perceber como é que o vão fazer porque sabem que não têm condições de investir. Não podem contratar todas as empresas, agora todas as microempresas, e nem contratar especialistas em inteligência artificial. Doutorados e depois o especialista em proteção de dados. E assim sucessivamente. Isso não vai acontecer. E, portanto, eu acho que é também necessário pensarmos como é que é possível que isto chegue a todas estas... Organizar-nos para isso. Organizar-nos... De forma que é colaborativa. Exatamente. Eu acho que esse é um pensamento que também é importante nós termos, e como é que as organizações e a administração de facto também consegue posicionar-se para responder a este desafio. E a academia, a própria academia, como é que nós fazemos isto? Por isso é que eu digo, eu referi há pouco, a questão do investimento ser mais seletivo e organizado, porque oferecermos de forma generalizada tudo a todos, não vamos conseguir fazer a mudança com a velocidade e com a ambição que temos. Claro. Esta questão, Armindo Monteiro, é fundamental, de facto. O espírito colaborativo é cada vez mais importante no tecido empresarial, no fundo para partilha de ferramentas ou de meios que isoladamente as empresas não conseguem, nem é racional que tenham. Absolutamente. Este é um ponto muito crítico. Nós só organizados é que conseguimos ultrapassar muitas das dificuldades que temos. Esta ideia sempre de sozinhos contra o mundo, que muitas vezes está-nos no empresário português, é preciso dizê-lo sem nenhuma questão. Eu gosto de assinalar os pontos positivos, mas também estou muito consciente das batalhas que temos que alterar. E nós temos sempre um pouco esta dificuldade de fazer sinergia de esforços. Esta palavra sinergia é uma palavra tão gasta que às vezes custa até dizê-la, mas não há como fugir. Se nós não juntarmos esforços para conseguirmos ultrapassar dificuldades, dificilmente enfrentamos e ganhamos os desafios que temos. O mundo hoje apresenta-nos desafios que só podemos ganhar de forma muito, muito organizada. E um outro aspecto, se me permite, Paulo Freire, o próprio Paulo Freire tem falado muito nisso, que para nós é muito importante, é aquilo que chamamos os custos de contexto. A atividade da empresa é desenvolvida, mas depois há custos. Custos do facto de estarmos a operar em Portugal, que não existiriam num outro local. E dentro desses é a informação que a administração pública pede. Quem nos estiver a ouvir, os empresários que nos estiverem a ouvir e os gestores que nos estiverem a ouvir, sabem que temos que entregar declarações à Segurança Social, temos que entregar declarações à administração tributária, temos que entregar declarações à agência que faz o tratamento estatístico das nossas contas, etc, etc, etc. E, por isso, saúdo a iniciativa que ontem, enfim, no dia que estamos a gravar. Claro, na véspera. Exatamente, que foi apresentada porque é já um início de uma uniformização que se espera, que as empresas só tenham que entregar uma vez. Que é a tal carteira digital da empresa, não é? Que tenham que entregar uma vez, que uma vez esta informação, depois a própria administração tenha a capacidade de servir de interface, distribuir a informação naturalmente a quem entender, enfim, dentro dos objetivos lícitos, como é natural. Ou seja, isto vai nos permitir concentrar mais naquilo que é o core de cada empresa. Um estudo que foi feito indica que em Portugal, além do cumprimento das obrigações, temos um custo associado a esse cumprimento, e o custo é dos mais elevados da Europa. Portanto, agora imagine-se o que é uma microempresa, uma pequena empresa,
que tem que ter, se calhar, 1/3 dos seus recursos apenas para cumprir obrigações. Não faz sentido nenhum. Para tratar de papelada, para andar aos papéis, como costumamos dizer. E esse sentido, e isso tem que naturalmente mudar. A simplificação, foram conhecidos recentemente dificuldades para, por exemplo, fazer alguns atos nas conservatórias. Não faz sentido. No mundo em que nós estamos, no digital, não faz sentido. Mas volto a dizer, isto não é apontarmos o dedo para a administração e pronto. Não, nós temos de trabalhar em conjunto. Conseguirmos expressar bem quais é que são as dificuldades, a administração ouvir bem quais é que são essas dificuldades, e depois temos a capacidade da academia, que sabe transformar estes processos para conseguirmos ultrapassar esta dificuldade. Ou seja, este é um desafio que é mais que apontar responsabilidades. Nós só evoluímos se, em vez de apontarmos responsabilidades, mostrarmos disponibilidade para cooperar. E é isso que a Confederação faz, mostra essa disponibilidade, assume essa disponibilidade, porque estes desafios são de todos. E só evoluímos, de facto, se nós deixarmos de resistirmos à tentação de declarar inimigos e, de facto... É coletivo, claro. Exatamente. Coletivo. Temos que fazer. Manuel Dias, o Estado, visto de fora pelo menos, há resistências normais, é um trabalho muito por silos, a dificuldade de entidades diferentes muitas vezes conversarem umas com as outras, há um trabalho aqui cultural também para fazer. Há um enorme trabalho cultural, porque nós sabemos que a média etária não é jovem, muitas destas tecnologias estão a ser introduzidas agora, especialmente na administração pública. Portanto, eu acho que há um tema de cultura organizacional e de upskilling, não é? Falamos muito no passado de upskilling. Eu acho que esse é um tema muito importante, porque nós já vamos conseguir fazer isso se as pessoas tiverem as competências e se conhecerem o real potencial da tecnologia. E esse é um tema, mas eu acho que depois o tema que foca é relevante, porque quando nós olhamos para mais de uma centena de entidades, nem todas estão obviamente ao mesmo nível, e eu acho que nós temos que ter esse inventário quase, e depois trabalhar com base nas diferenças e perceber onde é que nós podemos pôr a tecnologia ao serviço da administração pública, para que a administração pública possa fornecer serviços muito mais proativos, muito mais inteligentes. Nós falamos muito disso, há muita coisa feita, na verdade, e durante os últimos 2-3 anos muitos projetos feitos na área de inteligência artificial com a administração pública, e é preciso dizê-lo, suportados pelo PRR, mas nas mais diversas áreas. A área dos territórios inteligentes, que o professor Miguel Castro Neto conhece bem, um grande investimento do PRR para dotar os municípios de ferramentas de gestão de informação, para trazer essa informação e conseguimos efetivamente influenciar políticas públicas nessa área. A área de interoperabilidade também é muito importante na área dos dados, porque efetivamente vai nos permitir agregar dados das diferentes entidades. Há 2 ou 3 coisas que me deixam bastante entusiasmado, se é que eu posso dizer, e que foram anunciadas pelo Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado. Foi uma força de intervenção tecnológica que está na arte e que eu costumo dizer é quase uma SWAT team, uma equipa de consultoria avançada, para conseguir, porque nós sabemos que há muitas entidades ou que não têm orçamento, ou que não têm as competências, ou que não têm as pessoas, e portanto nós temos que atuar, não podemos esperar 1 ano ou 2 anos, que haja tempo, que haja disponibilidade e recursos. E essa é uma área que eu acho que é bastante importante, conseguirmos ter depois capacidade de execução e não estarmos dependentes de haver capacidade desta. E às vezes são coisas simples, às vezes não são coisas muito complicadas. A segunda área é o Centro de Inteligência Artificial aplicado, que eu gosto de olhar para a aplicação, porque durante os 2 últimos anos nós vimos muita coisa de inovação, e se calhar até demasiadas, mas é preciso escolher aquelas que realmente trazem valor para o dia-a-dia da administração, para o dia-a-dia das empresas e para o dia-a-dia dos cidadãos. E, portanto, claro que a inovação é uma parte que corre em paralelo, mas nós temos que ter este foco depois na concretização de muitos desses cenários. E também aí estão a ser feitos muitos projetos. Nós, na arte, identificamos mais de 300 use cases só dentro da administração pública. O desafio agora é perceber quais são os que têm elevado valor e impacto, e, no fundo, ter métricas de impacto para nos focarmos nesses, porque realmente a abrangência é enorme. Eu diria, e como dizia o professor Miguel Castro Neto, o tema da escala, o tema da massificação, eu diria que esse é o grande tema. Como é que nós conseguimos ter aqui motores de execução que são alimentados pelas startups, pela academia, pelo que vem de fora, mas depois consegue efetivamente fazer chegar às empresas, fazer chegar às PMEs. Há várias iniciativas que vêm na Estratégia Digital Nacional. Há uma muito importante que é o PME.ia, que na prática não é só o dar os vouchers, é formar, é capacitar, é perceber o que é que realmente se pode fazer, que
não é apenas para aquela empresa, mas que se calhar há 10, 20 mil empresas que vão lucrar com aquilo. E eu acho que este trabalho tem que ser feito. É um trabalho quase infraestrutural, mas que nos permite depois dar escala, porque não é caso a caso, que nós vamos conseguir chegar lá. Claro. Estamos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo, mas Miguel Castro Neto, só para fechar, a nova EMS participa em N projetos e é motor de N projetos nesta área. Sem levantar demasiado o véu daquilo que vamos ouvir ao longo de 10 episódios, em que áreas é que vocês já tocam de alguma maneira e que problemas, um aqui e outro ali, que vão ajudando a resolver? Bom, Paulo, na realidade, eu acho que aqui com o Armindo e com o Manel nós cobrimos assim transversalmente os principais desafios e acho que aqui assim os dados da questão traduzem essa ambição. Nós tentamos, de alguma forma, tirar partido da inteligência artificial, da ciência dos dados, num espaço amplo a que nós damos o nome de gestão de informação, tentar perceber como é que podemos, e agora usando 3 palavrões mais analíticos, que é com técnicas descritivas, que é perceber o que é que aconteceu no passado e até à data de hoje ao longo do espaço e do tempo, com técnicas preditivas, tentando prever o que é que poderá acontecer no futuro com base neste histórico, e depois com técnicas prescritivas, que é nós tentarmos construir cenários alternativos para avaliar o que é que poderá ser o resultado de cada um deles, para identificar qual é que será uma melhor ação para otimizarmos esse resultado, o que utilizamos nas chamadas também políticas públicas baseadas em evidências, e portanto são estes os nossos espectros de ação, e hoje fazemos isto na área da saúde, na área da justiça, na área da legislativa, na área dos territórios inteligentes, mas com coisas muito, muito concretas, sei lá, na identificação precoce de cancro, na avaliação de custo da legislação antes dela ser aprovada num Conselho de Ministros, um projeto que eu julgo que será abordado, que foi, nós conseguimos reduzir os custos da auditoria com inteligência artificial, aumentando a fiabilidade dos resultados, que é a quadratura do círculo, uma pessoa absolutamente extraordinária. No contexto das cidades e dos territórios inteligentes, temos também um trabalho absolutamente extraordinário, até bastante alinhado em colaboração com a própria Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes. Temos explorado também os Large Language Models em diferentes contextos, até com agentes já hoje em dia de inteligência artificial. E, portanto, nós temos hoje, como disse inicialmente, muitos exemplos concretos e aplicados que demonstram o seu valor e o seu potencial de impacto. Agora é necessário usar estes exemplos para escalar e, mais do que isso, acreditarmos que podemos até exportar depois este valor económico para além fronteiras. Muito bem, está lançado o desafio. Estão lançados também os dados da questão, este novo podcast do Observador com a nova EMS. Agradecemos para este pontapé de saída ao Armindo Monteiro, ao Manuel Dias e, claro, ao Miguel Castro Neto a presença, a disponibilidade e, no fundo, a partilha do vosso conhecimento e experiências. Obrigado. Até uma próxima convosco. Nós voltamos no próximo episódio, então vamos começar a olhar para alguns casos concretos. Até lá.